Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa verdade sobre a natureza humana que, olha, pode ser meio desconfortável, mas é, sem dúvida, transformadora. E tudo começa com uma pergunta que é, no mínimo, provocadora. Por que, afinal, as pessoas parecem se apegar tanto à própria dor? É uma pergunta que convida a gente a olhar para dentro e é exatamente isso que vamos fazer juntos. Então, vamos lá. A nossa primeira parte, a luz que ignoramos, já começa quebrando uma ideia comum. O problema, veja bem, não seria a ausência da paz, mas o nosso apego a outra coisa. Agora, olha que interessante a simplicidade radical disso aqui. A afirmação é: a luz veio, no tempo passado. Não é que a luz virá ou que é preciso correr atrás da luz. A ideia central é que essa clareza, essa paz, já está aqui. E este slide ilustra perfeitamente essa virada de chave. De um lado, aquela suposição de sempre de que a vida é uma jornada para buscar a luz, né? Do outro, a verdade um tanto desconfortável que estamos explorando. A tarefa é só reconhecer que a luz já chegou. É uma mudança total, de busca para reconhecimento. Então, se a luz já está aqui, o que impede de vê-la? Qual é o verdadeiro obstáculo? E a resposta é: não é a falta de luz. O obstáculo é um apego, às vezes muito profundo, à escuridão do julgamento, do ressentimento, do medo. O foco muda completamente de uma busca lá fora para uma observação do que se está segurando aqui dentro. Vamos avançar, porque a ideia vai ficando ainda mais profunda. A próxima parte é: ataque não é erro, é defesa. E é aqui que a gente começa a descobrir o propósito surpreendente que existe por trás dos nossos padrões mais dolorosos. Presta bem atenção nesta frase, porque ela vai contra o que a gente costuma pensar. A ideia de que o ataque não é um erro. Ele é, na verdade, uma defesa. E aqui está a grande sacada. O ataque, seja um julgamento rápido, uma mágoa guardada, ele não seria um equívoco aleatório. Seria um mecanismo com um propósito: proteger alguma coisa. Mas proteger o que exatamente? Bom, este slide mostra o processo. Primeiro, algo é percebido como uma ofensa. Em seguida, aquela sensação familiar de um eu ferido é reafirmada. E por fim, uma identidade que já é conhecida, mesmo que seja dolorosa, é preservada. Ou seja, o ataque serve para manter viva uma história que já se conta sobre si. E como isso funciona na prática? É simples. Quando alguém se sente ofendido, isso reforça a identidade de vítima. Quando se acusa o outro, a culpa é colocada para fora, mantendo a própria imagem de inocente. E o julgamento? O julgamento organiza o mundo numa estrutura que, apesar de dolorosa, parece previsível e, por isso mesmo, segura. Isso tudo nos leva a um paradoxo, e ao tema da nossa próxima sessão, o ganho oculto da dor. Basicamente, por que alguém escolheria, mesmo que de forma inconsciente, o sofrimento? O que se ganha com isso? A pergunta que não quer calar é: se a paz é uma opção sempre disponível, por que ela não é escolhida com mais frequência? A resposta, segundo essa linha de pensamento, é que não se trata só de acreditar em ilusões. É mais forte. Existe um investimento ativo para mantê-las de pé. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa essa contradição interna escancarada. O desejo declarado é por paz, mas o hábito da mente é ficar ensaiando brigas. A pessoa diz que quer conexão, mas a mente não para de revisitar histórias de rejeição. Quer leveza, mas fica remoendo mágoas antigas. E o ponto crucial é este: isso não é uma falha de compreensão. Não é que a pessoa seja boba ou não entenda. É uma repetição estruturada, automática. São hábitos mentais tão enraizados que se tornaram parte do cenário, sabe? Familiares. Certo, a teoria é fascinante, mas como é que isso se aplica no dia a dia? É o que a gente vai ver agora, em Colocando a Lição em Prática. Ou seja, como sair da teoria e ir para a aplicação no calor do momento. Imagina um cenário clássico. Alguém se sente desrespeitado. O caminho da esquerda é a reação automática: julgar, reagir, se defender. Já o caminho da direita é a prática que estamos discutindo: pausar e observar. Se perguntar: o que isso ativou em mim? E, finalmente, reconhecer que existe a interpretação do evento e não só o evento em si. A mudança é de reagir ao que vem de fora para observar o que acontece dentro. E quando se está guardando um rancor? A prática aqui é mudar a pergunta. Em vez de focar no que o outro fez, a questão vira: o que, aqui dentro de mim,
precisa que este ressentimento continue existindo. De repente, o rancor deixa de ser uma reação justa e passa a ser visto como algo que está sustentando uma parte da nossa própria identidade. E nos momentos de ansiedade, é como se a gente operasse sob leis que nós mesmos inventamos. Acreditamos na tal lei da rejeição ou na lei do abandono como se fossem verdades universais. Mas no fundo, são só crenças muito fortes e não regras reais da vida. Isso tudo nos traz ao ponto principal, a nossa última sessão, a escolha pela honestidade. Aqui, a gente entende que o verdadeiro trabalho não é construir mais nada, mas sim ter a coragem de desfazer aquilo que já não serve mais. Fica a pergunta no ar. Afinal de contas, qual é o verdadeiro trabalho a ser feito? O trabalho é este: perceber em tempo real, no calor do momento, onde a ilusão ainda está sendo escolhida como um mecanismo de proteção. E para fazer isso, é preciso uma coisa: honestidade radical. É o ato de parar de se justificar e ter a coragem de olhar para o mecanismo que está por trás da reação. E para a gente fechar, uma reflexão que amarra tudo isso de forma brilhante. Não se sofre porque a luz não chegou, sofre-se porque ainda se acredita que é preciso da escuridão para se manter de pé. Uma ideia muito poderosa sobre onde, de fato, a gente deposita a nossa segurança.